Vocês se lembram de Little David? Ele era um pregador mirim, tinha cerca de 14 anos nos tempos do irmão Branham. Às vezes pregava nas reuniões de tenda do irmão Branham. E esta foto mostra uma vez que a unção foi tanta em sua pregação que ele flutuou. Seu verdadeiro nome era David Walker. Mas por ser tão criança, os pregadores adultos começaram a chamar ele de Little David, porque a palavra little é pequeno em inglês, ou seja, pequeno Davi. Em uma entrevista em 2011 para um canal assembleano, Little David disse que começou a pregar o evangelho porque ficou cego 6 meses. Ele tinha cerca de 5 anos quando Deus disse para ele que ia curar ele, mas queria que ele pregasse o seu evangelho. Ao ser curado milagrosamente, na companhia de seu pai, ele era levado às tendas do irmão Branham e o irmão Branham permitia que ele pregasse. E não somente o irmão Branham, mas muitos outros pregadores de cura divina dos anos 40. Veja nesta entrevista, em 2011, o que Little David fala a respeito do irmão Branham. E como ele desperdiçou seu tempo e não tomou posse da mensagem de William Branham. Meu nome é Dylan Rogers, diretor do Centro de Herança de Pentecostal de Flores. Esta é uma entrevista histórica com David e Kathy Walker. A data é 12 de outubro de 2011 e nós estamos em Springfield, Missouri. David começou a pregar como um evangelista com 9 anos, após ter tido uma visão dos céus. Seu primeiro sermão foi em 1943 para 700 pessoas. Conhecido como Little David Walker, ele ficou conhecido como o pregador mirim mais famoso da sua era. Ele compartilhou o púlpito com grandes notáveis evangelistas de cura dos anos 40 e 50, incluindo William Branham, Gordon Lindsay e Velmer Gardner. David e Kathy escreveram um livro sobre a sua vida e ministério, que foi publicado em 2009. Poderia nos dizer mais como que Ray Rakstra tornou-se envolvido em seu ministério? Bem, meu pai, como você disse, ele era um desbravador dentro do ministério, mas precisava mais que ele e a minha mãe. E então ele fez um contrato com o capelão Ray, ou Raymond Rakstra, de Minneapolis. E ele preparou a plataforma e os anúncios. Ele pessoalmente era um bom homem, mas ele veio de uma raiz religiosa de algumas igrejas que acreditava no batismo com água de alguma forma. Que naqueles dias no batismo no nome de Jesus, sim, pentecostais unicistas, sim, pentecostais unicistas. E até aí a minha crença pessoal, eu não tinha nenhum tipo de doutrina quando eu era pequeno. E tudo que eu queria era ver almas vindo ao altar e pessoas encontrando Cristo. Mas seu pai era trinitariano? Sim. Então você tinha raízes trinitarianas, mas era jovem. Você não pensava muito em teologia naquele tempo. Sim, sim. Quando ele foi ordenado nas Assembleias de Deus, ele teve que escrever uma tese sobre a Trindade. Ok, mas isso foi muitos anos depois. Sim, em 1976. Então você permanecia independente e trabalhava com todo mundo, nas primeiras décadas. Pentecoste da Santidade, Quadrangular, Igreja de Deus, sim. Mas quando você quis entrar para a Assembleia de Deus, eles quiseram ter certeza que você não era unicista, sim. E eu posso apreciar isso, porque quando você está com outros, você termina se apegando àquilo que eles pregam. Quando eu cresci, eu tive a oportunidade de estudar eu mesmo e aprender o que eu estava suposto a crer, o que era a palavra. Mas você sabe, quando o capelão Ray alugou alguns auditórios, eu estou como que indo na frente na minha história, porque eu podia voltar quando eu era um garoto de 13, 14, 13 anos, e nós alugamos um auditório da cidade em São José, Califórnia. E um homem veio na cidade, quando foi isso, em 1946? Algo ao redor disto. E um homem veio na cidade, o seu nome era William Branham. E ninguém tinha ouvido sobre ele. E ele tinha um maravilhoso dom, as pessoas eram curadas. E nós tínhamos o auditório da cidade, e ele não tinha um lugar. O gerente dele não tinha encontrado um auditório grande o suficiente, porque ele estava do outro lado da cidade, num lugar pequeno. Então, com o aluguel pago e a multidão vindo, e os anúncios sendo publicados,
Então fomos avisados uma noite que nós íamos entregar o auditório para William Branham, por causa deste dom que Deus deu a ele. E este foi o meu primeiro encontro com ele. E Deus usava ele de uma forma maravilhosa. E você poderia nos contar mais acerca dos dons de William Branham? William Branham, alguém podia estar de pé aqui, na fila de oração, e eles tinham cartões de oração. E eles escreviam o que estava errado com eles. E William Branham estava aqui, e o Espírito tomava conta dele. E ele era como que transportado. E enquanto ele estava de pé ali, a doença desta pessoa era revelada a ele. O nome desta pessoa, o nome da mãe, do pai, a rua que eles moravam, revelava tudo. E o gerente da reunião lia, e a William Branham aqui era dito pelo Espírito o que estava escrito no cartão, sem ver o cartão. E eu sei que naquele tempo apareceu muitos críticos. Eu apenas posso lhe dizer o que eu vi. E isso foi o que eu vi, mas é claro que a parte triste disto, mais tarde, ele se envolveu em algumas doutrinas que mudou a sua vida e mudou o seu ministério, mas eu não estava mais com ele. Que tipo de doutrina Branham se envolveu? Eu realmente não sei. Eu tentei seguir por muito tempo, mas parece que era uma ideia estranha de que ele era unicista. Sim, essa era uma delas, mas ele teve outras doutrinas que parece que ele promoveu. E as pessoas associaram a você com algumas doutrinas de William Branham? Sim, porque eu estava com ele naquele tempo. Mas ele não trouxe essas doutrinas naquele tempo. Bem, essas reuniões que você disse que David estava pregando, em todas, William Branham orava pelos enfermos. Então, David era o pregador, ele pregava, e o irmão Branham orava pelos enfermos. E claro, o David era um garoto, e ele disse que se colocava de lado algumas vezes, e inacreditável, você sabe, olhar para alguém na multidão e dizer, senhorita, assim, assim, você foi no médico hoje, e dizer o nome do médico, e dizer o que o médico disse para ela. E isso é claro, para um jovem garoto, isso o deixava admirado. Depois de algum tempo, eu vi isso sendo imitado por muitas pessoas, tentando ser igual a ele. Mas aquele foi o único dom que eu sei que era real. Lá atrás, naqueles tempos. É maravilhoso como que, de alguma forma, você ajudou no ministério de William Branham. E ele terminou naquelas questões onde os seguidores dele começaram a dizer que ele era um profeta de Deus e que tinha que crer na mensagem dele para ser um verdadeiro cristão. Sim, que ele era Elias que tinha vindo, coisas como esta. Mas é maravilhoso como que naqueles anos, nos anos 40 e 50, vocês tinham todos esses dons do evangelismo pentecostal, onde houve curas significantes, um grande número de pessoas salvas, e todo mundo trabalhava junto. Mas mais tarde se levantou uma divisão, o qual foi muito triste. Bem, quando essa divisão começou, como você se sentiu no meio disso tudo? Bem, eles estavam, muitos deles seguiram as suas próprias práticas. Então porque havia Jack Coy, A.A. Allen, a Voz da Cura, eu creio que Gordon Lindsay. Sim, é exatamente o que eu ia dizer. A Voz da Cura se levantou naquele tempo e ajuntou os evangelistas todos em um só lugar e parecia como se fosse a casa da limpeza para aquelas coisas que estavam acontecendo que não eram muito verdadeiras. E Gordon Lindsay, ele era bem rígido, um maravilhoso irmão. Então ele, é claro, então eles tinham a sua própria cobertura com a Voz da Cura, e eles eram um grupo independente, que agora é conhecido como Cristo para as Nações. Cristo para as Nações, correto. Mas algumas pessoas... Mas a Voz da Cura veio do irmão Branham. Sim, a lista principal, na verdade, começou com William Branham. A principal lista da Voz da Cura começou com aquilo, mas depois ramificou. David None, James Stones, Velma Gardner, Rich Bennett, Richard Venard, R.W. Culpeper, Harry Hampel. Oh, eram tantos.
que se ajuntaram ali. E aquilo funcionou por um tempo, e eu estava no meio daquilo. Funcionou por um tempo, e então depois começou a se desvanecer. Ó, meus irmãos, Deus abençoe. Estou aqui dentro do carro porque eu vim trazer o irmão Cláudio, ele é cadeirante. O centro físico trouxe aqui nesse hospital aqui, que vocês estão vendo aqui. Aqui é a cidade de Capanema, nós estamos a 50 quilômetros de casa. Mas meditando aí no que o Dave Walker falou, né, sobre o irmão Branham, e ver o quanto que eles entenderam errado a mensagem que o irmão Branham tinha para entregar. Enquanto era cura divina, discernimento, todo mundo tinha o irmão Branham como um anjo, né, uma pessoa boa. Mas é muito interessante quando o Dave Walker diz assim que o William Branham começou com umas doutrinas estranhas, e ele disse que uma das doutrinas estranhas era batizar em nome de Jesus Cristo. Eu fico pensando, meu Deus, como é que as pessoas conseguem chamar de estranho para a própria palavra de Deus? A palavra de Deus se tornou estranho para as pessoas. Começou a dizer que o batismo em nome de Jesus é uma doutrina estranha. Aí eu fico pensando que os opositores dizem que o irmão Lindsay viajou de Dallas, parece que ele morava em Dallas, no Texas. É bem longe de Dallas a Jeffersonville. É quase como daqui do Pará a São Paulo, mais ou menos. Ele viajou de Dallas, no Texas, foi para Jeffersonville para tentar convencer o irmão Branham de não pregar. Não pregar. Os opositores dizem isso, né? O John Collins e outros. Eu não duvido disso ter acontecido, não. Porque esses homens como David Walker, né? David Walker era criança no tempo do irmão Branham, nesse tempo aí, 1946, 43. Mas o irmão Lindsay já era um homem já de meia idade. Eu não duvido dele ter ido mesmo, em tentar pedir para o irmão Branham não pregar. E a gente fica se perguntando o que seria de nós se o irmão Branham não tivesse pregado. O que seria de nós, irmãos? Porque nós somos frutos daquilo que ele pregou depois que se apartou dessas pessoas. Nós somos fruto daquilo. Porque se o irmão Branham tivesse ficado com isso aí que eles têm, com o que o David Walker tem, como ele mesmo disse que em 1976 entrou para a Assembleia de Deus e lá eles fizeram ele fazer uma tese sobre a Santíssima Trindade, ficaram muito preocupados de ainda ter alguma coisa de unicismo nele, porque ele andou com William Branham, né? De repente ele pode estar crendo que existe só um Deus, e isso é uma coisa muito horrível para a Assembleia de Deus. Não, no meio deles tem que ter, não pode ter ninguém que creia só em um Deus, tem que ser, na verdade, a Assembleia dos Deuses, né? Igreja Universal do Reino dos Deuses. Então ele teve que fazer esse documento, uma tese, para provar que ele não tinha nada de unicismo, que ele não cria nada. É claro que o irmão Branham explica para nós que o unicismo ainda não é a revelação completa, né? Mas eu estou só falando aqui porque eles entendem que o irmão Branham era unicista, nós sabemos que não. Mas eu fico pensando, irmãos, se o irmão Branham não tivesse pregado, o que nós teríamos? Teríamos morrido lá como eles, e o cristianismo verdadeiro teria acabado. Eu fico pensando que o irmão Branham queria porque queria pregar. De qualquer forma ele queria pregar. Ele tinha uma mensagem para entregar. Ele não queria entregar só aquilo, cura divina, discernimento, não. Ele queria pregar algo. Ele tinha algo para dizer. Afinal ele é um mensageiro. O mensageiro traz uma mensagem. Ele trouxe a mensagem sobre o semente da serpente, a revelação de Jesus Cristo, a revelação da deidade, batismo em nome de Jesus Cristo. E todas essas coisas que a gente hoje diz que é grandioso, que nós vemos que não tem nada melhor, meu Deus. E que se nós não tivéssemos, nós seríamos um simples denominacional como David Walker é agora, como T.L. Osborne, como Tommy Osborne, né? E muitos outros. E eu fico pensando,
ai de nós se o irmão Branham não tivesse desobedecido eles e até mesmo perder a amizade deles e não tivesse pregado esta mensagem. E vendo o velório do irmão Branham, vendo ali o irmão Rudel e o irmão Junior Jackson, o irmão Orman Neville falando no velório do irmão Branham, e eles dizendo: nós cremos que este homem é o profeta Elias. Eu fico pensando, a nossa classe, a nossa raça surgiu ali no Tabernáculo Branham, naquele tempo. Não hoje, hoje eles estão lá, estão afastados. Mas aquele Orman Neville, aquele irmão Rudel, aquele Junior Jackson, que estão no pó hoje descansando, aqueles, nós estávamos nos lombos deles. E nós estávamos nos lombos do irmão Branham. E eu fico pensando, irmãos, nós somos eleitos. Quando começo a pensar nessas coisas, não há dúvida, nós somos eleitos, nós somos predestinados. Porque as coisas que nós cremos hoje é exatamente as coisas que David Walker e que outros jogaram fora. Para eles era uma doutrina estranha, e para nós tão grande verdade. Louvado seja Deus.